Boas notícias para a partida contra o Botafogo. Goiás poderá ter o retorno ou do atacante da Belmonte ou até mesmo junto com o Vinícius para essa partida dentro da Serrinha. Quero trazer aqui as atualizações das suas condições médicas. Além disso, confirmar também uma contratação inicialmente para o time sub-20, mas que pode inclusive pintar o elenco principal do Goiás para o Campeonato Goiano do ano que vem. Atacante ex-Grêmio, também Sampaio Corrêa, trazer os detalhes do seu contrato com o maior do Centro-Oeste e também falar com vocês sobre o jogador que recebeu a proposta do Goiás nessa temporada de 2022, inclusive foi negado o seu empréstimo de última hora, que possivelmente será uma disponibilidade no mercado da bola para 2023. O zagueirão David Duarte, será que pode ser uma boa alternativa para a diretoria alviverde? Até quando vai o seu contrato no Fluminense e os detalhes, né, da sua saída do time esmeraldino ainda no final da última temporada. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje, com um estúdio um pouquinho mais personalizado, né? Estou passando um tempo aqui em Belo Horizonte, inclusive caso você queira acompanhar eu lá no Instagram, não sou de postar tantas coisas assim, mas pelo menos quando eu saio ali, coloco umas fotinhas um pouco também da cidade. Vou estar deixando aqui embaixo na descrição meu Instagram, @guimachado_jack, para vocês conferirem, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é dos nossos apoiadores aqui do canal, o primeiro deles da Sorte GoBet, casa de apostas esportivas para você lucrar, inclusive com jogos da Liga das Nações ainda neste meio de semana, né? Teremos aí, por exemplo, boas partidas ainda hoje com Escócia e Ucrânia, amanhã com Polônia e Holanda. Também tem outras partidas interessantes aí com boas cotações, como por exemplo Turquia e Luxemburgo, Croácia e Dinamarca, Bélgica e País de Gales, já um pré-aquecimento da Copa do Mundo. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte GoBet. Além disso, na Série B, né, teremos aí um bom jogo, Cruzeiro e Vasco da Gama, sempre com boas cotações para você fazer uma grana extra neste meio de semana. Assim também como o nosso apoiador, o Mr. Sacada, que está localizado no Alto da Glória, logo ali abaixo do Shopping Flamboyant, para você pedir aquele lanche bem bacana para sua casa, inclusive no delivery gratuito, não cobram taxa de entrega, muito menos taxa de serviço. Muito bacana o serviço deles lá e com ótimas opções também que cabe aí no seu bolso. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do Instagram dele, o link também para você pedir fazer o seu pedido diretamente no site e ver as diversas opções e combos também muito legais, muito deliciosos com o Mr. Sacada. Quero começar o nosso vídeo de hoje falando sobre uma informação confirmada pelo jornalista André Rodrigues da Rádio Band News de Goiânia, dando conta que o atacante da Belmonte possivelmente ficará à disposição do técnico Jair Ventura para o jogo contra o Botafogo na próxima rodada, que vai acontecer só lá na outra quarta-feira ainda, no dia 28 de setembro, né? Uma ótima notícia, inclusive nessa mesma informação do André Rodrigues, ele colocou as duas suspensões do Goiás, né, em relação à convocação para esse próximo jogo dentro de casa, tanto o Pedro Raul quanto o Sávio suspensos, né, pelo terceiro cartão amarelo, e o Dada Belmonte possivelmente ficando à disposição do treinador alviverde. O Vinícius e o Apodi serão reavaliados diariamente na preparação do Goiás, que já se inicia inclusive na manhã desta quarta-feira. Então já uma boa notícia, o Dada Belmonte, que passou por alguns exames físicos, inclusive na última semana, ele havia sentido a posterior da coxa naquele empate contra o Flamengo, saiu ainda no primeiro tempo, na virada, né, do primeiro para o segundo tempo, e aí sim, né, foi reavaliado, inclusive foi até inteligente de levar o terceiro cartão amarelo ali num dos gols do gol do Flamengo, né, melhor dizendo. Foi esperto porque ele já cumpriu a suspensão contra o Bragantino em um jogo que ele já não poderia atuar, né, por conta dessas suas questões médicas. Como havia falado para vocês, o Goiás deu sorte, entre aspas, nas suas lesões. Aconteceram até mesmo, né, nessas suspensões, com o time tendo esse longo período de treinamentos, né, por conta dessa parada para a data FIFA, algo muito raro. Eu particularmente, desde quando acompanho futebol, nunca tinha visto essa data FIFA no meio da temporada, nem no meio, né, já para a reta final, aí que a CBF gosta de emendar as datas todas. O Goiás teve essa sorte, possivelmente recuperando o Dada Belmonte, e estou até também confiante em relação ao Vinícius. Ele que saiu um pouco mais ou menos ali com uns 20 minutos da segunda etapa, havia sofrido uma pancada, né, no seu joelho, não tem nada a ver com aquela sua primeira lesão. Acho que deve sim ficar à disposição. O Apodi, aí sim eu não estou tão confiante assim, acho que deve pegar mais algumas partidas também para sua recuperação total. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa importante volta, né? O Goiás que sofreu demais nas suas beiradas de campo, não teve criação, não teve muita profundidade dentro do time com a saída do Dada Belmonte. Pode ser uma alternativa, né, já que não teremos, por exemplo, o artilheiro do campeonato com Pedro Raul. Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre a mais nova contratação do Goiás para a sequência do seu ano no time sub-20 e um cara que pode inclusive pintar no elenco principal no próximo campeonato goiano, que é o atacante Valber Júnior. Ele que tem apenas 19 anos de idade, estava por último na disputa do campeonato estadual pelo Sampaio Corrêa, ainda nesse começo de temporada de 2022, e chega agora nessa reta final de ano, inicialmente para o time sub-20, né, já que ele só tem 19 anos de idade, mas assim como confirmou o Globo Esporte, pode sim ser uma opção para o elenco principal, né,
do maior do Centro-Oeste na disputa do próximo Goianão. Inclusive ele é filho do Valber, um meio-campista, um meia central, né, ofensivo, que atuou no Goiás no início da temporada de 1998, fez aquele campeonato goiano pelo Goiás antes de se transferir para a Ponte Preta. Jogou também no Corinthians, enfim, um cara também bem conhecido, né, o seu pai e o filho agora também tentando ter essa boa carreira. Ele que tem 1,77 m, costuma jogar como centroavante. Gostei inclusive dos lances que eu assisti dele. É um cara que, ao mesmo tempo que usa a sua força física, é um jogador também muito veloz, uma boa presença de área. Inclusive marcou muitos gols nas categorias de base do Grêmio, onde iniciou, né, a sua trajetória. Em 2020 no time sub-17 em competições nacionais, 10 partidas, 4 gols marcados. Em 2021, 8 atuações com 4 bolas na rede. E nesse ano de 2022, ainda emprestado pelo Grêmio, ele foi atuar, né, no Sampaio Corrêa na disputa do estadual, onde teve as suas primeiras chances no elenco principal. Foram 3 partidas no Campeonato Maranhense, participando ali de uma delas 26 minutos, né, quando fez a sua estreia lá no dia 26 de janeiro contra o Juventude do Maranhão. Também jogou contra o IAP 45 minutos e o último deles lá no dia 23 de março, né, desse ano de 2022 contra o Cordino, atuou 12 minutos também naquele duelo. É óbvio, né, o cara não vai chegar a ser titular absoluto do Sampaio Corrêa, mas pode ser uma opção a evoluir aqui dentro do Goiás. O Eduardo Pinheiro também fazendo essa boa busca nas suas categorias de base. Acho que pode ser uma opção bem interessante para o próximo Campeonato Goiano, já que o Goiás possivelmente deverá iniciar aquelas primeiras rodadas, né, da fase de grupos com um elenco mais alternativo, um pouquinho mais jovem, dando as oportunidades para os seus jogadores, principalmente, né, das categorias de base, ou esses caras de 19, 20, 21 anos que certamente tem muito a agregar. Ele que assina em contrato com o Goiás, em definitivo, encerrou o seu vínculo lá no Grêmio, assina com o maior do Centro-Oeste até dezembro de 2024, atleta de 19 anos, centroavante de 1,77 m e 73 kg, né? Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa contratação do Valber Júnior, jogador que chega inicialmente para o time sub-20, mas pode ser brevemente aproveitado no elenco principal. E só para finalizar dessa questão sub-20, o Goiás, que conheceu ainda nesta última terça-feira o seu adversário na Copa do Brasil, nessa sua primeira fase, irá enfrentar o América Mineiro, né, nas suas competições sub-20, um adversário bem complicado. O maior do Centro-Oeste também tem a Copa Goiás, onde já está em andamento com o seu elenco sub-20, né, visando principalmente a disputa da Copa São Paulo do ano que vem. Bora finalizar o nosso vídeo hoje para falar também sobre um jogador que recebeu proposta do Goiás, inclusive estava até acertado, bem encaminhado o seu empréstimo até o final do ano, até que o Fluminense perdeu um jogador na mesma posição. Estou falando do zagueirão David Duarte, jogador que teve o grande destaque, né, desde quando surgiu no elenco principal do Goiás, ainda lá na temporada de 2015, mas que não vem sendo muito aproveitado no Fluminense após deixar o time esmeraldino. Essa informação que inclusive foi confirmada pelo Imprensa Verde, ainda ali no comecinho do mês de agosto, o Goiás estava passando ali por grandes problemas na sua zaga, fez essa proposta por empréstimo do David Duarte, que tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2025, não vem sendo muito aproveitado. Acabou que o zagueirão Lucas Claro, né, já estava no Fluminense desde 2020, acabou sendo negociado com o futebol da Turquia. O Nino também, que vive uma boa fase, naquele momento estava lesionado, então o Fluminense acabou optando por permanecer com David Duarte no Rio de Janeiro, né, visando, quem sabe, mais oportunidades dali em diante. Entretanto, desde quando surgiu essa informação, o David Duarte entrou em apenas 2 jogos do Fluminense, sendo os 2 deles reservas e entrando lá nos minutos finais. Última atuação foi contra o Fortaleza no empate no Maracanã por 2-2, lá no dia 17 de agosto, né? Ele participou de 1 minuto apenas daquele duelo, já entrando praticamente nos acréscimos. Inclusive ele deve ser uma disposição, deve ficar inclusive como dos titulares para o próximo jogo contra o Juventude dentro de casa, porque o Fluminense conta com 3 baixas dentro da sua zaga. Então, caso você esteja assistindo esse vídeo depois desse jogo, você fala, não, Guilherme, então esquece isso, ele já foi titular contra o Juventude, mas não é uma prioridade do Fernando Diniz, muito pelo contrário, né? Já chegou inclusive a improvisar alguns volantes, o próprio André também, um meio campista na zaga, então mostra assim que não tem muito apreço pelo futebol do David Duarte. Para ser mais preciso, depois que surgiu aquela notícia, né, que acabou sendo recusado de última hora o seu empréstimo no Goiás, ele entrou em campo no dia 1º de agosto contra o Santos, no empate por 2-2 na Vila Belmiro, 9 minutos naquele duelo, e também contra o Fortaleza lá no dia 17 de agosto. Então não é um cara que vem jogando muito assim, sempre fica à disposição no banco de reservas, mas soma até aqui apenas 10 partidas pelo Fluminense, sendo apenas uma delas, né, 3 delas como titular, 2 no Campeonato Carioca e uma também na disputa da Copa Sul-Americana no time reserva contra o Oriente Petroleiro. 27 anos de idade, que tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2025, assinou gratuitamente, né, já que o seu contrato se encerrou com o Goiás
no final da última Série B. Foi um cara, inclusive, muito sério, muito direto, enfim, deixando as suas intenções claras, né, que gostaria de viver novos ares no ano seguinte, mas queria ajudar, assim como fez, né, até os últimos minutos com a camisa alviverde na disputa da Série B, sendo um cara fundamental dentro daquela zaga ao lado do Reinaldo. Ele que não chegou a ter assim muitas propostas nesse ano, né? Não é um cara que agrada muito, principalmente o técnico Fernando Diniz, que gosta de um jogo mais apoiado, com muitos toques de bola saindo desde a defesa. O David Duarte nunca teve essa característica. É um cara que até pega bem na bola em questão de lançamento, mas o Fluminense pouco usa isso, então não foi muito utilizado por conta das características de jogo do seu professor, né? O Fernando Diniz. O Goiás não tem nada a ver mais em relação à porcentagens, tá? Do David Duarte, exceto pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. 70% dos seus direitos econômicos são do Fluminense e os outros restantes, né, 30% ainda pertencem ao jogador. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o zagueirão David Duarte, titular absoluto do Goiás na temporada passada, né? Foram 43 jogos, 4 gols e uma assistência. Ele que surgiu ainda lá no time de 2015 e a partir de 2018 praticamente sendo titular absoluto. Teve aquela sua grave lesão em 2019, mas em 2020 já havia provado, né, o seu valor na disputa da Série A. Quero saber a sua opinião, se poderia ser uma boa alternativa o Goiás que tem esse interesse de já ter a grande base do seu time para 2023, ainda já formada no final do mês de novembro desse ano. Então, quem sabe poderia ser um jogador que já entrou dentro da mira e não deverá continuar no Fluminense para a sequência dos próximos anos. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre estar por dentro de tudo que rola dentro do maior do Centro-Oeste. Deixe aqui embaixo nos comentários também a sua opinião a respeito do vídeo, algum emoji, melhor dizendo, né, para ajudar a gente também dentro do engajamento, já que o YouTube entende, né, como mais comentários sendo mais relevante, e compartilhe o nosso canal com outros esmeraldinos que sempre ajudam bastante o nosso projeto. Assim também como nossos apoiadores, a Sorte Golbet e também o Mr. Sacada, vou estar deixando os dois aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!